Amados irmãos, eu lhes apresento a minha saudação e desejo-lhes a bênção e a paz, em nome do nosso Deus e Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa santa e querida Avó Rosa e também do nosso santo e querido irmão Aldo, que mais uma vez, dando continuidade às nossas reuniões festivas do aniversário de 71 anos da nossa igreja e também do aniversário da nossa santa e querida Avó Rosa, que possamos meditar nas mensagens da nossa santa igreja para que sempre tenhamos entendimento e fé para honrarmos e glorificarmos o reino dos céus e, por conseguinte, sermos vencedores em todos os momentos da nossa vida, tendo entendimento para nos vermos livres de todo pecado e de todo mal. Nesta comunhão perfeita com estes santos que aqui estão conosco e também na unção do Espírito Santo do nosso Pai, eu convido os amados irmãos que estão assentados e aqueles que puderem para que se coloquem em pé e nós vamos orar para podermos dar início à nossa santa reunião. Vamos assim o fazer. Santíssimo Deus, glorioso, onipotente, bondoso Pai celestial, nós estamos aqui mais uma vez reunidos diante da Tua santa presença para prestarmos louvor e adoração ao Senhor e ao Seu Divino Espírito, que com amor divinal e inexplicável sempre fez com que pudesse existir aqui na face da terra a sua obra, a sua igreja e a oportunidade de salvação para aqueles que então desejam estar diante da tua presença e representá-lo. E nesta fé gloriosa e neste amor divino do seu poder, o Senhor nos tempos presentes, depois de tanto tido feito, nos deu a nossa santa e querida Avó Rosa, com ela a segunda vinda do nosso Senhor Jesus e a restauração da igreja aqui na face da terra, dando-nos também o nosso santo e querido irmão Aldo, para que, unidos, esta igreja sempre avante, possa cantar vitórias a cada ano que passa e o seu povo, representando-o aqui na face da terra, é o dispenseiro da graça, da virtude, do amor, da unção do Divino Espírito, que faz com que muitas almas possam ser alcançadas através do nosso exemplo de fé, exemplo que nos legou a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo, porque aprenderam diretamente de Jesus, de Maria Santíssima, como fazer com que um povo verdadeiramente faça a tua santíssima vontade, ó Pai. Neste instante, esta parte dos teus filhos aqui está reunida e muitos depois irão assistir esta reunião através das redes sociais. Eu rogo que abençoe a todos nós, que tome conta do trabalho deste púlpito, deste coral, dos obreiros, dos membros que aqui estão e de toda a tua igreja, e que mais uma vez, nestes dias tão festivos de alegria, de comemoração do aniversário desta igreja e da santa e querida Avó Rosa, que a alegria continue pairando dentro do nosso coração e que todos os atos que nós praticarmos em nossas reuniões seja para a honra, glória e louvor do teu nome, ó Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da santa Avó Rosa e do nosso irmão Aldo, na comunhão perfeita com o seu Divino Espírito, e assim crendo neste poder glorioso que está sobre nós, nós entregamos nas tuas santas mãos todos os atos da nossa reunião. Amém. Vamos entoar o hino número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Amen.
Amém. E neste instante, amados irmãos, nós iremos meditar numa parte da doutrina da nossa Santa Igreja, cujo título dessa mensagem é: A nossa fé é firmada em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, nos santos profetas e apóstolos. Mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em Boletim Oficial de 2013. De acordo com os planos de Deus e do seu Divino Espírito, após a vinda e o ministério terreno de Jesus, deveria ser criado por Ele, nosso Senhor, o Espírito Consolador, para integrar o poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, ao qual sua igreja seria entregue. Então, através do outro Consolador, Jesus governaria o seu povo na terra. A promessa do nosso Senhor está no livro de Apocalipse de São João, onde o apóstolo registrou que: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e daí jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, de meu Deus, e também o meu novo nome, o de Consolador. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Desde o início desta Igreja Apostólica, criada por Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa esteve com Ele como sua santa serva e vaso precioso. O Divino Mestre a preparou para ser o Espírito Consolador, pois ela nascera predestinada para esta missão e em toda a sua vida terrena creu e muito amou a Jesus e a Maria Santíssima. Assim, durante um período de 16 anos, Jesus esteve com ela, preparando-a para ser o consolador de sua promessa e usando-a para guiar, proteger e ensinar a doutrina e disciplina ao povo que Ele, nosso Senhor, formava para Deus o Pai. Cumpriu-se na vida da Santa Vó Rosa outra palavra do Senhor Jesus a respeito da vinda do Consolador. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus manifestou a Santa Vó Rosa de maneira que, além de contemplar ao nosso Senhor constantemente, ela falava com Ele e Ele com ela, e desta maneira dirigiam a igreja com toda a segurança e sabedoria. Assim, Jesus foi preparando a Santa Vó Rosa, revelando a ela a sua vontade e esclarecendo os profundos mistérios da sua doutrina, do reino dos céus, do espírito da criatura humana, da salvação e da condenação da alma, e ensinos que a igreja necessitava para se tornar pura e santificada, para vencer todo o mal, ser vitoriosa e herdar a glória celestial. Também, por meio da Santa Vó Rosa, Jesus revelou os mistérios da fé nos apóstolos e esclareceu o motivo da nossa fé ser firmada neles. Mostrou o poder que eles possuem para ajudar a cada um que pede a proteção destes santos formados por Jesus, cumprindo assim a promessa que a eles fizera, conforme está descrito em São Mateus, que, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho de Deus se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, ou para ajudar o povo de Deus na terra.
Os santos apóstolos muito lutaram para anunciar o nome de Jesus e para formar a igreja apostólica primitiva. Eles sofreram perseguições, foram condenados pela justiça humana e mantidos em prisão e enfrentaram muitas dificuldades para anunciar as boas novas de salvação. Eles não contavam com os benefícios que hoje contamos, com a proteção das leis para divulgarmos e praticarmos a nossa fé e para nos reunirmos livremente, a fim de adorarmos a Deus e aos seus santos. No entanto, os santos apóstolos não tinham esta facilidade e proteção da sociedade. Ao contrário, eram proibidos de falar no nome de Jesus. Porém, com coragem e fé nas promessas do Divino Mestre, corajosamente anunciaram o nome santo do Senhor a muitos povos daquele tempo, e assim o nome de Deus e sua palavra chegaram até nós nos dias de hoje. Portanto, pela fidelidade destes santos de Deus, se cumpriu a palavra do Senhor de que os santos apóstolos no futuro iriam ajudar os que amam a Jesus e obedecem a sua palavra e seus mandamentos, a fim de lhes dar toda a proteção celestial, juntamente com a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e muitos outros santos da glória celestial. No entanto, devemos a Santa Vó Rosa e ao seu glorioso ministério a fé em todos os santos apóstolos, em Maria Santíssima e em todos os santos e anjos do nosso Deus e Pai. Também devemos a ela a graça de contarmos com estes santos poderosos em nossas reuniões e para guardarem e protegerem a vida dos que são fiéis e obedientes aos preceitos doutrinários de boa conduta de nossa amada Igreja e aos ensinos do profeta apostólico. Somos agradecidos ao Pai Celestial, ao seu amado Filho Jesus, à bendita Mãe Maria Santíssima e ao Santo Consolador da promessa do Divino Mestre, por toda a proteção que nos concedem através dos santos que formaram para atuar no tempo da regeneração em favor do reino dos céus. Hoje, agradecemos também ao nosso santo irmão Aldo por fazer parte da glória celestial e nos deixar ensinamentos e mensagens preciosas e edificantes. Agora afirmamos com determinação a nossa fé é firmada em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e nos santos profetas apostólicos. Amados irmãos, uma mensagem muito importante e muito oportuna para a data da comemoração de mais um aniversário da nossa Igreja Apostólica. A vinda do nosso Senhor Jesus como grande Salvador tinha como objetivo dar a oportunidade de todos os que nele crescem pudessem então chegar a ser novamente semelhantes à imagem de Deus tal qual foram criados e a poderem gozar de toda a unção e a virtude do Espírito Santo do nosso Pai, tendo por conseguinte uma vida sem pecados e uma vida de liberdade, cuja liberdade nos foi dada e deveria ter sido dada a todos quando então do sacrifício glorioso do nosso Senhor Jesus e da sua ressurreição. Porém, como havia sido previsto na palavra da doutrina e os próprios profetas haviam então profetizado quando Jesus viria, o seu ministério não foi fácil. A sua vida foi perseguida desde o seu nascimento e muito especialmente quando começou a realizar o seu ministério aqui nesta terra. Ele foi perseguido e muito especialmente perseguido por aqueles que deveriam ter entendido que ele era o divino mestre, o Senhor e Salvador e o Filho de Deus que
se manifestava na face da terra em aparência humana e que nele estava o poder de Deus e que este poder deveria ser crido para que a humanidade pudesse ter o direito da salvação. Infelizmente, os próprios sacerdotes e aqueles que se diziam doutores da lei de Deus não conseguiram entender e muito invejaram a Jesus e aquilo que ele fazia, porque achavam que eles é quem teriam e que deveriam ter o direito do nosso Deus de poderem então realizar aquilo que Jesus realizava. Por isso incitaram, prejudicaram e fizeram com que o ministério de Jesus fosse dificultoso, exatamente porque não criam na promessa e no cumprimento da promessa do nosso Senhor, do nosso Deus, na pessoa de Jesus que estava junto com eles, presente na terra. E assim fizeram de tudo para poder sacrificá-lo, para poder matá-lo e para pensando que com esta intenção de eliminá-lo do meio do povo, a glória que eles queriam para si, então voltaria a ser deles como sacerdotes e donos das leis, como diziam que eram. Mas Jesus sabia que ele precisava realizar a sua missão importantíssima. Sabia que do seu sacrifício haveria de surgir a salvação para a humanidade, porque com o seu corpo imolado, com o seu sangue derramado e depois muito especialmente com a sua ressurreição, daria a ele por determinada a derrota de todo o poder do mal, e tendo dado por determinada essa derrota, ele daria a partir dali a todos quantos crescem nele como Senhor e Salvador, o direito de também derrotarem o poder do mal, de serem felizes e bem-aventurados, porque a todos aqueles que neles creram, ou que nele creram, foi dada a oportunidade de que também pudessem ter a unção do Espírito do Pai, que é a vida que faz com que a pessoa tenha força, tenha ânimo, coragem e fé, para poder vencer os seus dias aqui na face da terra. E então Jesus viu toda essa dificuldade, e viu que precisando anunciar o seu nome, também haveria necessidade de se anunciar aquilo que era preciso para dar continuidade ao ministério que ele iniciou. E então ele prometeu o Consolador, um Espírito da verdade, que vindo da parte do Pai e semelhante a ele, haveria de aprender tudo o que ele tinha que dizer, e haveria de anunciar ao mundo, para a partir daí, saberem que não bastava apenas dizer que tinha-se fé no nome dele como grande Salvador, mas que haveriam preceitos doutrinários e disciplina para que o seu nome tivesse um valor importantíssimo na vida daqueles que nele viessem crer. E assim, durante todos os séculos, Jesus, ainda naquela época, deu uma porção muito grande do Espírito Santo do Pai aos seus apóstolos, e esperava que, se fosse possível, fazer deles ou de um deles o Consolador. Mas como aqui está escrito, e a história do Novo Testamento que nos foi legada nos diz, os apóstolos tiveram muita dificuldade. O nome de Jesus precisava ser pregado, porque fora previsto e profetizado que o nome de Jesus e o seu principado deveriam ser eternos. E aquilo que os apóstolos mais precisavam fazer naquele instante, em que ainda tinham vida no seu corpo, muito embora vida, mas muito perseguida, e perseguida com mortes e prisões, como a maior parte deles terminou, eles precisavam nos legar um evangelho que fosse eterno, e em nome
do poder dos céus e na unção do Espírito Santo que Jesus havia lhes dado, pudesse ser legado para todas as nações, até que Jesus pudesse voltar e trazer o Consolador e reinar sobre a verdadeira igreja que ele haveria de restaurar e assim dar a oportunidade de salvação aos que viessem crer. E assim a palavra ficou, os apóstolos nos legaram com muita galardia o Novo Testamento, no qual contou a maior parte de todos os feitos de Jesus, seus milagres, seus sinais e seus prodígios. E muito especialmente nos deixou uma fé firme e verdadeira, de que ele era como é o Filho de Deus, e que ele se faz presente na vida de tantos quantos creram no seu ministério e no seu sacrifício, e que ele dá a vida, dá o poder, dá a graça e a virtude a todos aqueles que quiserem ser transformados em filhos de Deus. E durante muitos séculos, o evangelho que nos foi legado pelos apóstolos tomou conta de muitos corações, e muitas pessoas entenderam até que eles, como apóstolos, tiveram o galardão de serem santos da glória celestial. Entenderam que eles tinham poder e autoridade. E alguns, inclusive, entenderam o valor importantíssimo do ministério da nossa amada Mãe Maria Santíssima, da sua glória e da honra que ela recebeu de ser mãe da igreja, quando, usando o seu corpo, o nosso Pai trouxe a salvação através dela nesta terra. Mas, infelizmente, por conta da mesma soberba, por conta da mesma vaidade, por conta da mesma vontade de serem uns maiores do que os outros, a fé verdadeira, aos poucos foi se extinguindo da vida da humanidade. E a fé que possuíram e que aprenderam a ter nos santos de Deus, principalmente nos apóstolos, se tornou uma fé que não era agradável aos olhos do nosso Senhor Jesus, pela maneira como então usava esta fé. A fé em Maria Santíssima se diversificou em tantas e tantas, e a verdadeira Maria Santíssima, que é a mãe da igreja e mãe do povo, acabou por ser, então, um ser que ficou obscuro no meio de tantas e tantas fés, as quais então não agradavam o nosso Senhor Jesus. E ele tentou, lutou para que algumas pessoas pudessem usar o dom que havia lhes sido dado e chegar a ser o Consolador, para formar uma igreja verdadeira e do reino dos céus. E nesta luta, depois de tantos séculos, após ter dado virtudes preciosas a Santa Vó Rosa no seu nascimento, para que ela pudesse vir a servi-lo, quando no momento oportuno, Jesus viu nela a esperança de salvação, viu nela a esperança de que todas as promessas que havia dito há séculos atrás, o principado do seu reino verdadeiro e dos céus, pudesse então ser restaurado. E no momento oportuno, quando depois de ter sido provada em todas as circunstâncias de vida, desde a sua infância, Jesus fez com que a nossa santa e querida Vó Rosa se encontrasse com o pastor Eurico e a irmã Odete, que pregavam na tenda ali na Avenida Celso Garcia. E lá, após ela ter entrado, ela sentiu na pessoa do pastor Eurico, que depois foi o nosso bispo, e da irmã Odete, uma fé verdadeira, um coração verdadeiro, porque tinha a Santa Vó Rosa o dom de conhecer os corações, e viu que eles tinham a vontade de que o reino dos céus pudesse ser restaurado aqui na face da terra, através de uma igreja. E foi quando, depois de algum tempo, Jesus pôde aparecer para ela, dar algumas revelações,
e testar também os outros dois, para ver se criam naquilo que ela revelava. E quando então Jesus viu que havia fé, e havia fé suficiente em saber que a Santa Vó Rosa era uma santa, e que era dirigida por ele, nosso Senhor Jesus, ele tomou conta da igreja, e ele foi aos poucos, através dela, porque ela guardava desde a sua infância os seus mandamentos, ensinando a este povo tudo aquilo que nós deveríamos fazer para podermos nos tornar a igreja de Deus aqui na face da terra. Ele já estava com ela e já fazia com que a formação da igreja representasse a sua segunda vinda. Aos poucos, os dons que ela possuía foram dotados de virtude e de sabedoria do reino dos céus. E ele foi ajudando-a para que fosse tirado do nosso meio todos os costumes que não eram da vontade dele. E toda maneira de fé que não partia do poder do reino dos céus. E os que creram, aceitaram aquilo que a nossa direção pregava em nome de Jesus, através daquilo que era ensinado pela Santa Vó Rosa. E formou-se a Igreja Apostólica. Um povo simples, mas um povo que entendeu que nela estava o poder de Deus e que ela, juntamente com Jesus, a partir da manifestação dele na pessoa dela, eram o caminho, a verdade e a vida para o reino dos céus. Por isso nós passamos a amá-la, a venerá-la e a crer que ela realmente estava com Jesus. E Jesus veio e se manifestou à igreja. Nos deu a Santa Comunhão, nos deu da unção do Espírito do Pai. E a mesma unção que esteve com os santos apóstolos para que eles pudessem vencer e legar a verdade do reino dos céus. Ele deu a ela e deu à igreja que foi fiel. Por isso nós fomos formados como filhos de Deus. E Jesus disse a nossa direção através dela. A partir de agora, o aniversário da Igreja Apostólica será comemorado no dia 10 de junho, na mesma data do nascimento da minha serva Rosa, porque são duas vidas que passaram a existir para a glória do reino dos céus aqui na face da terra, e sem a presença gloriosa do poder do Pai, e sem a presença dela para que eu pudesse manifestar o meu poder e a minha autoridade no sentido de formar um povo verdadeiro para o reino dos céus, não seria possível então a minha segunda vinda e a manifestação do poder do Pai aqui na vida de uma igreja, mesmo porque os tempos se passaram e nós estamos no meio de uma geração muito corrupta, aonde grande parte da humanidade esqueceu-se da presença de Deus e esqueceu-se de que tudo o que fazemos, o ar que respiramos, só nos é possível, só nos é dado através da unção do Espírito do meu Pai que está sobre nós. E assim Ele nos ensinou a crer em Maria Santíssima, nos mostrou o verdadeiro valor dela como mãe do reino dos céus, como mãe da igreja, e nos mostrou que sem ela, sem as virtudes que ela guardou no seu coração, não poderíamos ter tido Ele, porque levaram séculos para que a promessa do Pai se cumprisse na vida dela, de que ela fosse a mãe do Redentor, porque as que estavam na terra, grande parte não criam que a presença do Divino Mestre seria uma presença de um ministério completamente espiritual e não material, com poder humano, como muitos pensavam, e outros nem pensavam que a promessa haveria de surgir. E depois disso, determinou
que o nome da nossa igreja fosse Igreja Apostólica, em homenagem à igreja que foi iniciada aos santos apóstolos, porque a igreja que ora era restaurada por ele através dela, era a mesma igreja que eles com fé e galardia fizeram com que surgisse e crescem na palavra dele Jesus e crescem que ele era o divino Salvador. De forma que tudo o que nós fazemos é para a glória do reino dos céus e porque foi determinado pelo nosso Senhor Jesus. E aos poucos, usando ela, deu a ela poder e autoridade para que pudesse dirigir e guiar a igreja, pudesse dirigir e guiar o povo, pudesse nos ensinar como nós deveríamos nos proceder. E ela, com aquela força, com aquela coragem, com aquela fé, com o poder de Deus que estava com ela, ela guardou esta igreja. Ela consertou aquilo que estava errado. Ela tirou do nosso meio os falsos que não queriam nada além de zombar da nossa fé. E fez com que a nossa direção fosse guardada até o ponto de que a mesma fizesse com que a glória de Jesus se manifestasse através da palavra da sua pregação. E nós a amamos, nós vimos ela realizar seus sinais, seus milagres e seus prodígios na vida do povo, muito embora não eram comentados, e nós vimos que a presença de Jesus estava na vida dela e em todos os atos os quais ela realizava. E quando, no tempo oportuno, depois de 16 anos em que já estava garantida a vitória desta igreja aqui na face da terra, Jesus a levou e a coroou como Espírito Consolador. E nos tempos presentes, nos séculos presentes, a maior de todas as vitórias da igreja aqui na face da terra foi a manifestação do poder de Jesus em fazer dela uma santa nova, em dar a ela a honra de poder num mundo tão corrupto, ser aquela que deixou ensinamentos e entendimento do reino dos céus, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. E por isso ele, honrando e com autorização do Pai e do Divino Espírito, e por mérito dela, formaram nos tempos presentes uma santa nova. E mais uma vez, na formação do Espírito Consolador, deram a oportunidade de que o mundo visse que o poder de Jesus nunca se extinguiu. Ele se afastou da onde não podia estar, mas quando ele formou a sua verdadeira igreja aqui na face da terra, ele pôde voltar e estar no meio do seu povo, de forma que uma das grandes glórias e mais uma vitória sobre o império da morte foi a formação da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. E como tinha ele dado todo o seu poder, toda a sua autoridade, para que ela fosse o nosso guia, a nossa fortaleza, cumpriu-se na vida dela a palavra dele. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e daí jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome, o de Consolador, e ao que vencer lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. A Santa Vó Rosa, além de ser a nossa santa, ela foi a coluna principal e verdadeira da obra desta igreja, porque sem ela e sem a presença desta igreja, a igreja não teria sido erguida, como fez ou como foi erguida, como coluna principal. Deu a ela o nome da Nova Jerusalém, porque a igreja desceu dos céus
com Jesus e através dela. Então, a igreja apostólica nesta terra é a nova Jerusalém, que Jesus prometeu que desceria e que daria a oportunidade de salvação a todos. E depois deu a ela, quando deu a honra de ser o Consolador, o direito de que então sentasse com ele no trono, para que ambos juntos pudessem fazer com que a glória do reino dos céus se manifeste nesta terra. E o poder dado a Santa Vó Rosa foi tão grande que Jesus se manifestou a ela. Por isso disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E nas manifestações poderosas daquilo que ela realizava, dos ensinos que ela nos dava, da correção e da proteção, Jesus se manifestou a ela e deu a ela a honra de que ainda em seu corpo pudesse formar o santo irmão alto, pudesse protegê-lo, guardá-lo, proteger a sua vida junto com Maria Santíssima e dar a ele a honra de que, tendo os seus dons, pudesse dar continuidade à obra do reino dos céus aqui na face da terra, porque partindo ela, precisaria ter o seu porta-voz, aquele que nos dissesse quem era ela, e aquele que manifestasse o seu poder em nosso meio, para provar que ela, a partir dali, era a grande bênção prometida, no sentido de salvar, guardar, perdoar, curar e dar a vida a tantos quantos viessem a crer nela, como uma santa nova criada por Jesus. Por Jesus, o nosso Senhor, e tendo guardado ela os seus mandamentos, manifestou-se ele a ela, para que ela formasse o nosso santo e querido irmão alto. E quando então ela formou e que o Pai lhe deu a honra de ser o Espírito Consolador, cumpriu-se na vida e na existência vitoriosa dos apóstolos que guardam a igreja e que estavam presentes na luta para que a obra do reino dos céus fosse manifestada, a palavra de Jesus, coroando-os de tudo aquilo que eles fizeram, quando então lutaram pelo reino dos céus aqui nesta terra. Quando São Mateus escreveu o que Jesus disse: em verdade vos digo, que vós os que me seguiste, quando na regeneração o Filho de Deus se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Naquele tempo existia somente as tribos de Israel e alguns outros na história de Jesus. Mas para que eles viessem a ter todo o poder que lhes foi dado, para que eles viessem a ter toda a glória do reino dos céus que lhes foi concedida, quando do cumprimento do seu ministério, foi preciso que Jesus novamente tomasse posse da igreja, fazendo dela o seu trono, para que, na manifestação perfeita do Consolador e na existência da obra da igreja aqui na face da terra, fossem eles coroados, tivessem a honra de participar das nossas reuniões, como muitas vezes o nosso irmão Aldo nos falou, inclusive o nome daqueles que estavam conosco. E isto fez com que a igreja tivesse mais poder e mais autoridade. A presença dos apóstolos, dos santos e anjos e dos profetas, principalmente na vida da igreja, trouxeram muito mais da unção do Espírito do Pai, fazendo com que nós pudéssemos ser vitoriosos. E a presença preciosa do santo irmão Aldo, à nossa frente, quando estava conosco em seu corpo físico. Foram durante aqueles 44 anos a firme garantia da existência da presença de Deus nesta igreja. E ele lutou
garantiu aquilo que a Santa Avó nos colocou como disciplina e doutrina, em nome de Jesus. E Ele fez com que nós pudéssemos ser vitoriosos. Por isso, nós pregamos que a nossa fé é firmada em Jesus, porque Ele conosco está. Em sua mãe Maria Santíssima, porque recebeu a glória de ser a mãe do Senhor e Salvador e a mãe da igreja. Na Santa Avó Rosa, porque herdou a glória de ser o Consolador. Nos profetas e nos apóstolos, porque a sua luta para que chegasse a verdade do reino dos céus até nós não foi em vão. E eles herdaram junto com a Santa Avó Rosa o glorioso galardão de lutarem pela obra da igreja na face da terra. E nos tempos presentes, ajuntamos junto a todos os profetas preciosos e gloriosos, o nome santo e glorioso do nosso santo e querido irmão Aldo. Porque nós que estivemos com ele, nós que cremos verdadeiramente nele, sem fanatismo e sem dúvida de que ele era como é, o Santo de Deus que esteve conosco em nosso meio, que representava Jesus e a Santa Avó Rosa e que fazia tudo em seus nomes, continua conosco, porque é extraordinária a vitória que esta igreja alcança. Cada dia que passa, cada ano que comemoramos a glória de mais um aniversário, porque só estamos indo para a frente. A nossa vida, a vida dos fiéis apostólicos só vai para a frente. E a igreja tem alcançado milhares e milhares de almas. E no poder da fé que nós pregamos nestes santos, este povo tem sido vitorioso. Este povo que é fiel não se engana e nem se preocupa com as coisas que queiram falar. Porque falaram de Jesus e não conseguiram a glória que Ele tem e teve. Falaram da Santa Avó Rosa e não conseguiram encontrar em nenhum outro lugar uma santa que nos garante a vitória todos os dias quando dobramos o nosso joelho para pedir a eles a sua bênção. Falaram do nosso santo e querido irmão Aldo, foram embora e deixaram de experimentar este poder glorioso, esta virtude, esta graça que está sobre nós, porque nós vimos, nós ouvimos, nós sentimos a sua presença em nossa vida. E nós temos a garantia da nossa vitória. Ninguém deve ou pode convencer os amados irmãos de que esses santos são vivos e poderosos. Porque eles são. E os irmãos têm visto os milhares de testemunhos que são anunciados pelo programa Hora Milagrosa, dos nossos púlpitos, algumas vezes do boletim, que provam que nós não pregamos balela, que nós pregamos uma verdade, porque se pregássemos mentira, esta palavra não teria subsistido, melhor dizendo, por 71 anos. E por 71 anos esta igreja não teria alcançado as glórias que alcançou, ao ponto de já termos no céu, junto com os nossos santos, milhares de apostólicos que creram e que aguardam a nossa chegada lá no reino dos céus. É ao ponto de termos milhares de fiéis, uma igreja bem formada, com igrejas que verdadeiramente representam o reino dos céus aqui na face da terra. E ao ponto de podermos honrar e glorificar o reino dos céus. Por isso, amados irmãos, toda a honra, glória a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, os santos profetas e apóstolos, e toda a honra ao nosso grande profeta, o nosso grande pastor dos tempos do fim, a garantia da vitória desta igreja, por quantos anos o nosso Deus queira que nós estejamos aqui na face da terra, o nosso santo e querido irmão Aldo. Louvor, gratidão e adoração ao nosso Deus,
porque escolheu este país, escolheu esta igreja para que Jesus voltasse e tivesse o Consolador. Escolheu esta igreja para ser a igreja restaurada. Escolheu-nos para ser a igreja do tempo da regeneração. E nos deu um santo que nos guiou e nos guia com firmeza e dedicação para que a obra do reino dos céus nunca deixe de brilhar. E eu digo aos irmãos, não se preocupem com aqueles que ficam pelo meio do caminho. Olhem para a vitória de cada dia da igreja, pelo número de salvos, pelo número de milagres, sinais e prodígios, pelo número de feitos que têm sido realizados em nossa vida, porque só olhando para frente e para a vitória é que nós garantiremos que o reino dos céus e todo este poder que nos foi dado continuará até a última e grande vitória do reino dos céus aqui na face da terra. Amém, amados irmãos? Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e irmãos internautas, a todos a minha saudação. O que faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Alto. Sintam todos abraçados pelo nosso querido irmão Aldo, que está aqui, junto com a Santa Vó Rosa, com seus olhares divinos, olhando para toda a família apostólica, não só aqui, mas também os que estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos pelo seu carinho, pelo seu amor, pela reverência que tem observado entre todos. Continue sempre assim, irmãos. Percebemos que aí há um amor sincero para com o santo irmão Aldo, para com a Santa Vó Rosa, para com o reino do nosso Deus. Queridos irmãos, a mensagem que nós vamos meditar, ela nos traz um título muito bonito. A lei do amor. E esta lei, ela é inquestionável, porque é a lei de Deus, para nós cumprirmos. E antes de entrar nesta mensagem, eu quero avivar ainda mais a igreja, lhes contando o que está no Evangelho de São Lucas, o amor de um pastor para com as suas ovelhas. Diz assim: há que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele não deixa as 99 em um local seguro e vai em busca da ovelha perdida. E quando a encontra, coloca em seus ombros e vem para casa feliz por ter encontrado aquela ovelha. E chegando em casa, ele convida os vizinhos, os amigos, para se alegrar com ele por ter encontrado a sua ovelha perdida. Irmãos, estamos nos referindo ao nosso pastor, Santo Irmão Aldo, o quanto lutou por nós. Aí diz ainda, porque haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que os 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Que bonito! E hoje, nesta Santa Igreja Apostólica, eu creio, eu confio
que este rebanho está seguro. Estamos nas mãos do Santo Irmão Aldo. Obedecemos a sua lei, que é a lei de Jesus, que é a lei de Deus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E todos que permanecer fiel, como disse o Irmão Aldo, eu e a avó garantimos a sua vitória, desde que permaneça fiel à lei do Senhor, que é a lei do amor, o grande mandamento do Senhor. Por isso, irmãos, esta é a base fundamental da Igreja Apostólica. Meditemos agora na mensagem. E sei que todos nós precisamos, queremos ser vitoriosos. É por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor, para nos aperfeiçoar cada vez mais na lei de Deus, de Jesus Cristo, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que ele nos revelou tudo, nos mostrou tudo e disse: agora a igreja está preparada com conhecimento da doutrina e da disciplina. Sigam e a vitória será certa. Então vamos ver o tema da mensagem que eu vou lhes transmitir, e cada um abra o seu coração e aproveite cada palavra, cada frase que está escrita para nós neste dia de hoje. Nesta reunião matutina, em comemoração destes 71 anos que nossa igreja completará amanhã. É uma grande vitória para nós, como povo de Deus e do Consolador. Imaginamos a alegria da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ver, observar o seu povo fiel dentro da lei de Deus. Estimados irmãos, o amado apóstolo São Mateus registrou os seguintes ensinamentos do Mestre Jesus quando um fariseu, perito da lei, pôs-se à prova nosso Senhor com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, o amor é um mandamento da lei divina. Se você precisa ou se você prescreve o amor, está falando da lei de Deus. Observem a grande e perfeita relação que Jesus faz entre o amor e a lei divina. Para Jesus não existe amor sem obediência à lei. Mas
Ele diz, mais do que isto, Jesus coloca a comunhão com Deus junto com a guarda e a prática dos mandamentos. Quando aceitamos, guardamos, observamos e praticamos os mandamentos, o Pai nos ama. E todo aquele que o Pai ama, Jesus também o ama. Então, não se podem permanecer no amor de Cristo sem obedecer e praticar os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, que são o Evangelho do Reino dos Céus. A lei de Deus é uma expressão de sua graça. A lei é o plano de Deus para o seu povo santificado desfrutar da comunhão com Ele. Lembramos ontem do sacramento da Santa Comunhão, que participamos do corpo e do sangue de Jesus? Devemos permanecer com Ele pela sua comunhão na obediência, para que Ele e o Pai estejam conosco. Não é errado aconselhar e orientar os outros à obediência. Vejam o quanto a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos aconselharam a amarmos a doutrina e a disciplina de nossa igreja e a sermos verdadeiros e amorosos com nossos irmãos. Hoje, relembramos estas mensagens como regra de vida para todos os irmãos, pois se realmente temos fé e se realmente cremos, a obediência vem junto. São João deixou registrado também o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que a ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que anda em amor conhece a Deus. Esta é a lei do amor. Este é o fundamento do reino dos céus. Existem duas alianças básicas, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, ou seja, antes de Jesus e após o ministério do Divino Mestre. No Antigo Testamento, a aliança ou pacto se estabeleceu nos 10 mandamentos. No Novo Testamento, a aliança se estabelece na lei do amor. Depois da vinda de nosso Senhor Jesus a esta terra, o qual cumpriu toda a lei e os 10 mandamentos do seu Pai, nosso Deus, nos deu um novo mandamento, a lei do amor. No Antigo Testamento, os mandamentos apontavam para o pecado, pois os homens
criados por Deus na pureza, abriram mão desta glória quando entraram em desobediência e passaram a viver sobre influência do pecado. Deus, então, em sua infinita bondade e misericórdia, amando o homem sobremaneira, enviou o seu próprio Filho Jesus para mudar a natureza do homem, trabalhando justamente na raiz do problema, o coração do homem. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer simplesmente colocar Deus em primeiro lugar. Esse mandamento conclama a todos os fiéis filhos de Deus a ter compromisso com Deus. Se não existir a fé e o compromisso com Deus, certamente não podem dizer que Deus é importante para nós. O significado real de amar ao próximo como a si mesmo está justamente nesta expressão: faça aos outros da mesma forma como quer que façam a você. Se não quisermos ser maltratados, tratemos bem a todos. Se não quisermos ser humilhados, não humilhemos nosso próximo. Se queremos ser consolados quando estivermos tristes, consolemos a quem estiver entristecido. E se queremos ser perdoados, perdoemos a quem nos tem ofendido. E assim por diante. Os mandamentos da lei do amor são os principais que regem nossas vidas. Tudo o que fazemos deve se basear nisto. Deveríamos lutar para agirmos com amor em tudo o que fazemos. O amor deveria ser a motivação principal de nossas vidas. E o nosso amor deveria ser manifesto em nossas ações e realizações cotidianas. Se não for assim, como poderá o amor de Deus habitar em nós? A lei do amor resume tudo que Deus espera de cada um de nós, seus filhos. Ela não é difícil de entender, mas nem por isso deixa de ser exigente. Trata-se de um compromisso de obediência e submissão ao nosso eterno Criador, nosso Pai, nosso Deus. O amor humano
é sentimental. Mas o amor de Deus nos leva a entender que Ele fala de comportamentos, ações, decisões, e não tem fim. Contudo, a maior manifestação do amor não é o mérito compartilhar das coisas materiais, mas compartilharmos a nós mesmos e o serviço que prestamos aos outros, que é a nossa fé e o que resulta das nossas obras. O próprio Jesus não tinha nada de material para compartilhar com os seus discípulos, apenas o seu amor, sua sabedoria e sua vida, que deu por eles e por nós, para que nós também pudéssemos ter vida e amor para sempre. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo compartilharam o grande amor que possuíam em nosso benefício, fazendo-nos participantes do reino dos céus, ainda nesta terra, como Igreja Apostólica, em sermos verdadeiros filhos de Deus. Amados, se Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos amaram e nos amam, devemos também amá-los e amarmos uns aos outros. Assim, iremos cumprir e aceitar o que Jesus nos deixou. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, devemos cumprir as leis e os mandamentos de Deus em nossas vidas, e assim seremos seus filhos para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aí está a mensagem, a lei do amor, o grande mandamento do Senhor. Podemos ver que nos tempos antigos dos apóstolos, dos profetas, talvez seria mais difícil de entender, de compreender o verdadeiro Evangelho de Jesus. Mas hoje, nos nossos dias, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, todo o tempo em nossas vidas, nos inspirando, tudo se torna mais fácil para nós entender, compreender e praticar toda a lei de Deus. Porque, irmãos, já caminhamos, podemos assim dizer, os 71 anos de ensinamentos que foram deixados para nós, entregue a nós, que Jesus entregou a Santa Avó Rosa, durante aqueles 16 anos, preparando a igreja,
preparando o povo, deixando tudo organizado. 16 anos foi o tempo suficiente para a base principal, para o alicerce da igreja. E depois, mais 44 anos, nas mãos de um profeta santo, sábio, amoroso, companheiro corajoso, entregou em nossas mãos, e após este alicerce estar pronto pela Santa Vó Rosa e por Jesus, garante este alicerce o crescimento da igreja para levar almas preciosas até o reino dos céus. E tudo isto nós temos de sobra. 16 anos de preparo, formação, 44 anos do santo profeta irmão Aldo, aperfeiçoando tudo. E ao final da sua vida, suas palavras foi: a igreja já está preparada. O que eu tinha para ensinar já está aí para todos. Quantas mensagens, quantos boletins, quantos ensinamentos, quantas correção por amor. O irmão Aldo sempre nos corrigia por amor, na intenção sempre de nos acolher, não como uma ovelha perdida, mas como uma ovelha arrependida, que ouve a voz do seu pastor, santo irmão Aldo, e volta a este aprisco, e quando aqui está, vê o valor que tem para você, para a sua alma, para o seu espírito. Porque esta igreja apostólica é o verdadeiro caminho que nos conduz para os céus, para a eternidade, mas para isso eu preciso aceitar a lei de Deus, de Jesus, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, que é a doutrina e a disciplina da igreja apostólica. Este é o meu compromisso. Este é o compromisso de todos nós, para um dia chegarmos na glória celestial. Irmãos, os dias que estamos vivendo está cada vez mais difícil, mas para os apostólicos que são fiéis, que são obedientes, que são observador da lei divina, tudo se torna mais fácil. Porque, como diz aqui, observe a grande e perfeita relação que Jesus fez entre o amor e a lei divina. Para Jesus não existe amor sem obediência à sua lei. Não adianta eu dizer que sou apostólico, mas não vivo aquilo que está na lei. Não adianta eu caminhar para a igreja 50, 60, 70 anos, mas se quando eu saio da porta para fora, eu faço a minha própria vontade, eu invento a minha lei e deixo a lei do Senhor de lado. O que eu vou ter no final? Eu vou estar trabalhando para 2 senhores, e eu vou receber por aquilo que faço, tanto do bem quanto do mal. Aí, amados, entra a balança da justiça para pesar aquilo que nós temos de bom e de ruim. Vai para o juízo de Deus, para Ele nos dar aquilo que mereçamos. Mas uma vez que nós meditarmos e ficarmos com a lei do amor, que é o grande mandamento do Senhor, não há dúvida de que o reino dos céus é o lugar que me espera. O reino dos céus é o lugar preparado para a igreja apostólica. A igreja de Jesus Cristo, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como eu disse. O irmão Aldo disse assim: todos aqueles que for fiel, eu e a avó garantimos a sua vitória.
E isto, irmãos, não é de hoje, já há séculos. Tanto é que o amado apóstolo São Paulo, em uma de suas cartas à igreja de Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, ele disse naquela carta: eis que vos digo um mistério. Qual é o mistério? Nem todos dormiremos, ou seja, morrer do corpo, mas transformados seremos para entrarmos na glória celestial. Então, nossos corpos serão transformados em corpos celestiais para entrar nos céus. E qual é o tempo que ele falou? Olha o tempo. Isto acontecerá num abrir e fechar de olhos. Com isto, o santo irmão Aldo disse: a igreja está preparada. Não precisamos ter medo de nada. Se é num abrir e fechar de olhos, se é em 5 anos, 20, 50, 100, se for amanhã, se for hoje, o Senhor, a senhora, nós precisamos estar preparados. A Igreja Apostólica foi formada com esta finalidade de formar um povo santo para Deus. E para isto, precisa ter amor pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela sua igreja. Logo mais a página dos 71 anos vira. Cada um de nós sabemos o que escrevemos. Dia 11 de junho começa uma página totalmente branca para você escrever a história da sua vida nesta página dos 72 anos. O que você irá escrever, meu irmão? Eu irei participar mais das reuniões na minha igreja. Pá, muito bom. Eu vou participar mais dos ensaios do coro da minha igreja, que é um ministério que tem aqui e lá nos céus. Maravilha. Eu vou me esforçar cada vez mais na obediência, na consagração, para sermos reconhecido como um verdadeiro filho ou filha de Deus. Eu, obreiro, eu, diaconisa, vou me dedicar mais no meu ministério, vou cuidar mais da casa do Senhor, vou obedecer mais à sua lei, cuidar dos meus irmãos, das minhas irmãs que adentram a porta deste templo, vou receber bem os meus visitantes, meus queridos que vêm para a reunião, vou servir melhor nesta nova página. Os membros participando das reuniões com todo o amor, com toda a dedicação. Eu, pastor, mensageiro do santo irmão Aldo, que levo a sua mensagem a todas as congregações aonde sou escalado, preciso ir com amor, com dedicação, com um pensamento positivo, de que lá eu irei alimentar aqueles irmãos em nome do santo irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. E que eles se sintam bem, se sintam felizes, se sintam agraciados com a presença do mensageiro do irmão Aldo, que leva a sua mensagem com todo carinho, com todo respeito. E isso, irmãos, são coisas que nós temos que escrever na nova página que irá virar, para que daí a recompensa do santo irmão Aldo, a recompensa da Santa Vó Rosa, seja abundante na vida do mensageiro, pastor,
no ministério do coral, que abrilhantam nossas reuniões, dos músicos, dos regentes, dos obreiros, das diaconisas, de todos os irmãos membros que participam da reunião. Quanto mais adentrar a casa de Deus, maior será a sua consagração, a sua santificação. Não pense que a Santa Vó Rosa não vê, não sabe, não conhece o que fazemos. Ela sabe de tudo, irmãos. Ela conhece tudo e a todos. Sabe das nossas intenções. Conhece a cada um de nós, desde as criancinhas até os de mais idade. Por isso a Igreja Apostólica é o reino dos céus na terra entre nós. E quanto maior e melhor for o nosso trabalho, mais perto de nós a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo vai estar. Nós vamos começar essa nova página escrevendo coisas bonitas, positivas. Alguns iniciaram a página dos 71 anos, com muitas mensagens, com muita dedicação, com muito amor, mas chegou o tempo que Deus disse, esse agora vai para a minha glória. Muitos não concluíram, mas estão lá, estão com a Santa Avó, estão com o Santo Irmão Aldo. E o mais importante, irmãos, os santificados que ganharam o galardão no reino dos céus por honra ao mérito, muitos deles estão aqui conosco. Galardão é isto. É um mérito especial, uma confiança que Deus tem. Eu posso mandar esse lá, dar um recado, ele vai e volta. Posso ir lá, mandar ele abençoar o irmão, a irmã numa reunião, ele vai e faz realmente aquilo que Deus pediu, que a Santa Avó e que o Santo Irmão Aldo também. Agora, se eu não tiver uma vida santificada dentro da lei do amor, do grande mandamento do Senhor, muitas vezes eu vou para o descanso. Como ouvimos nas reuniões matutinas dos companheiros. E lá irão ficar aprendendo, sabe o quê? O que nós não quisemos aprender e aperfeiçoar aqui. Deus tem galardão para todos, não é só para o ministério, não. Para todos. Um membro assíduo, frequentador de nossas reuniões, dá um bom exemplo. Aonde quer que você encontre ele, na rua, na sociedade, em qualquer lugar, você olha para um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, não há dúvida, pela sua aparência, você diz, este é apostólico, esta é apostólica, precisa nem perguntar. E isto, quem nos formou assim, foi Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E todos nós somos conhecedor da doutrina e da disciplina para viver uma vida justa e honrada. Quer mais? Agora, daqui mais um tempo, um apostólico, homem ou mulher, dentro da doutrina e da disciplina da igreja, vai fazer uma grande diferença nesse mundo. Pode ter a certeza disso. Vai fazer uma grande diferença, desde que obedeçam em tudo a lei do amor, que está incluso a doutrina e a disciplina de nossa igreja. Isto molda, como saiu num boletim anteriormente, molda o apostólico fiel, molda a apostólica fiel. Estes são blindados. O mal não tem poder sobre ele. Ele é conhecedor, ele é sábio, ele é esperto, ele é ativo. Aquilo que ele vê que não é bom, ele já mantém distância. Ele é observador. Ele está sempre atento à lei de Deus. Ele vive bem.
ele tem paz na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que ele vá. Se é um pastor que vai viajar, ele vai feliz, ele vai contente, ele é alegre, porque os anjos do Senhor estão em sua companhia. Ele é um discípulo fiel de Jesus, ele está perto do Mestre. Ele não é um discípulo desobediente que fica lá longe. Porque quanto mais fiel, mais obediente, mais perto de Jesus ele está. Mais protegido ele está. Mais sábio ele é. Mas para isto, precisa ser leal. Precisa ser santificado. Por isso diz aqui, a lei de Deus é uma expressão de sua graça. A lei é o plano de Deus para o seu povo, ele deu qualidade. Santificado, desfrutar da comunhão com ele. Por isso, irmãos, é muito bom, é maravilhoso ser apostólico. A doutrina e a disciplina de nossa igreja e sermos verdadeiros, amorosos com nossos irmãos, hoje relembramos esta mensagem com regra devida para todos os irmãos, pois se realmente temos fé e realmente cremos, a obediência vem junto. Que bonito. Não há dúvida que nós precisamos ter amor de uns para com os outros, não só apostólico, mas com todas as pessoas que muitas vezes nos perguntam de qual igreja que nós somos. Não devemos ter medo de dizer, como já ouvimos nas reuniões matutinas, sou apostólico da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Irmãos, pode ter a certeza que a pergunta não para por aí, vai além. E este é o momento de cada um de nós semear uma semente naquele coração. Um convite para vir participar de uma reunião. Um convite para assistir nossas reuniões. Um convite para ouvir o programa Hora Milagrosa. Você estará ajudando a salvar mais uma alma para Deus. E se aquela pessoa aceitar, se converter, vier para a igreja, através do seu convite, do seu bom exemplo de um servo fiel da Santa Avó do Santo Irmão Aldo, imagine o seu galardão. Não precisa ser exatamente um pastor do ministério, um irmão membro, uma irmã, que todos nós temos conhecimento desta igreja há décadas. E quando nós vamos conversar com pessoas que nos perguntam algo sobre a nossa igreja, irmão, eu lhes digo, primeiro lugar, Santa Avó Rosa, me ajuda. Santo Irmão Aldo, me dê uma palavra aqui para me dar a este senhor, a esta senhora, para que ele, ouça com atenção e haja interesse. Me ajuda, Santa Avó, porque se ele perguntou, é porque tem interesse. E pelo amor que nós temos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nós não queremos este presente de Deus só para nós, mas nós temos que compartilhar com os demais que nos procuram. A Igreja Apostólica, eu sempre digo, não é para ser oferecida, mas procurada. E quando procurada, aí nós mostramos o remédio. Não é assim? Quem é um sadio que procura médico? Quem procura é o doente. E quando procura o médico, dá o remédio. Não vamos sair aí na rua dizendo da Igreja Apostólica e tal. Já diz na internet, já diz no rádio, enfim. Mas no particular, quando nos perguntamos, nós mostramos o remédio. Está aqui. Este é o dever e o amor de cada um de nós, para com a família apostólica, para com todas as pessoas que nos procuram, nos queiram conhecer e saber qual igreja nós pertencemos. Mas para isto, precisa ter amor
suficiente para não dispersar, não perder a oportunidade de, quando interrogados, nós darmos a resposta certa. Isto é amor para com um sofredor, para com aquele que está passando por momentos difíceis. Irmãos, para concluir, São Paulo também fala sobre o amor, dizendo: o amor é paciente. Olha a qualidade do amor. O amor é bondoso. O amor não inveja, não guarda rancor, não se orgulha, não maltrata, não se irrita facilmente. Estas qualidades que nós devemos ter. Olha o que o amor é. O amor se alegra com a verdade. Isto significa que nós temos que ser verdadeiro, justo, honesto diante de Deus e diante da igreja e da humanidade. Em tudo que fazemos, prestar contas dos nossos atos, não querer enganar e nem mentir. Fale a verdade, porque quando nós falamos a verdade, o problema encerra ali. Mas se continuar mentindo, vai prolongando e cada vez ficando mais difícil. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor que aprendemos nesta igreja apostólica, com a Santa Vó Rosa e com o nosso querido irmão Aldo. Portanto, amados irmãos, irmãs e o que nos ouvem, fazemos isto, estejamos sempre unidos, praticando sempre o amor, que é o grande mandamento do Senhor, e a nossa jornada rumo aos céus será garantida. Não há dúvida, nem precisamos ter medo de estar santificado. Ah, mas eu já estou santificado, a avó vai me levar. Ela precisa dos santificados aqui para dar exemplo aos outros. E muitos deles se espelham em nós. Agora, se eu sou um apostólico desobediente, não amo a igreja, não tenho amor no meu coração, vivo de qualquer jeito, aí tem tanta importância. Mas o apostólico que ama a Deus, que ama Jesus, a Santa Vó Rosa, a doutrina e a disciplina da igreja, e gosta de ser apostólico, ele é apostólico 24 horas por dia. E faz uma grande diferença. Porque ele aprendeu nesta Santa Igreja Apostólica, a igreja da verdade, que não engana a ninguém, mostra o caminho para o reino dos céus. Quer ir para os céus? Aqui estão os mandamentos, aqui estão os ensinamentos. Está aí. Porque no reino dos céus não entra ninguém forçado. É por amor também. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, ficamos por aqui. Espero eu, em nome do santo irmão Aldo, ter contribuído para o seu aprendizado, para a sua perfeição espiritual, para a sua meditação. Como disse o santo irmão Aldo, somos uma família só, aqui. E lá no céu já tem um grande número. Quando nós sairmos daqui, que fomos chamados, nós vamos fazer parte da outra família até o dia do juízo final do nosso Deus, que por amor a nós, um dia, isto irá acontecer, não sabemos quando. Mas uma coisa é certa, preparados, santificados, todos nós temos que estar.
Ensinamentos tem de sobra. Depois, não adianta dizer ou querer culpar este ou aquele, o culpado é o pastor, é o conselho, não. É a própria pessoa que muitas vezes não quis obedecer. Então, por isso que é bom todo dia nós olharmos para nós mesmos. Eu estou de acordo com o que a Santa Avó quer de mim? Não só na igreja, mas em todo lugar? Façamos todos nós um exame de consciência. Finalizando a mensagem, agradeço imensamente pela reverência maravilhosa de toda a família apostólica aqui presente. Agradecemos também aos que nos acompanharam pela internet. Agradeço ao Ministério do Coro, que sempre está trazendo um brilho através das suas mensagens para nossas reuniões, para nossos irmãos, muitas vezes para os visitantes que vêm à nossa igreja ou que ouvem as mensagens online também. Muitos gostam dos nossos hinos. Muito obrigado a vocês. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes abençoe grandemente. Nossos obreiros, nossas diaconisas, que muito trabalharam, continuam trabalhando nesta festa, os companheiros de ministério, pastores, em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, lhes agradeço de coração. Estamos felizes participando desses dias festivos aqui na sede. Com certeza muitos queriam vir, mas não puderam. Mas a Santa Avó Irmão Aldo está aí também para te abençoar na sua congregação, na sua vida, no seu lar. Não se preocupe. Aonde você estiver e estiver sendo fiel, a avó e o irmão Aldo está do seu lado. Quero fazer um agradecimento muito especial também ao nosso Deus, a Jesus Cristo, ao seu Divino Espírito Santo, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos dos céus que conosco estiveram e continuam aqui conosco nesses dias festivos. De acordo com a programação, nossas reuniões matutinas se encerrarão hoje. Mas teremos mais reunião à noite e amanhã uma reunião muito especial. Todos que estão nos acompanhando, que puderem vir amanhã, podem vir, a Igreja Apostólica está à sua espera. Agradeço também a direção da igreja, o conselho, por me conceder mais esta oportunidade de estar aqui diante da família apostólica, povo querido do Santo Irmão Aldo. Convido-os, por gentileza, os que puderem a se colocar em pé, vamos fazer a nossa oração. Santo e querido irmão Aldo, muito agradecemos ao Senhor, a nossa querida e santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, a Jesus nosso Senhor, por nos fazer conhecedor da lei de Deus, dos seus mandamentos, de vivermos uma vida feliz, com regras, para que o nosso Deus nos dê a aprovação sempre dos nossos atos, dos nossos trabalhos, que nos ajude a estar prontos, doutrinados, disciplinados, sempre procurando fazer o bem. Mostrar ao mundo que somos o povo de Deus, não que falamos, mas que mostramos pelos nossos atos, pelas nossas obras. Ó Pai, querido Deus, muito te agradecemos por este presente maravilhoso, pelos santos que tem nos concedido para nos ajudar a vencer as lutas aqui na terra. Sabemos, querido irmão Aldo, que o Senhor foi o último profeta de Deus que por aqui andou, esteve em nosso meio, soube das dificuldades, das lutas enfrentadas, mas o Senhor venceu. Assim como a Santa Avó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria, não foram momentos fáceis, foram difíceis, mas hoje estão nos céus e estão aqui também para abençoar o seu povo, para ajudar a todos nós a trilharmos este caminho sem medo, mas com fé, com amor,
com coragem, com determinação, de que o reino dos céus é o nosso lugar e um dia nós estaremos como uma família divina e celestial. Ó Santo Irmão Alto, ajuda-nos, protege, abençoa, livre de todo perigo, de todo mal. Também, Santa Avó Rosa, nesta caixa de pedidos de oração aqui tem nomes, tem pedidos, a senhora sabe e conhece. Alguns irmãos que muitas vezes estão com problema de saúde, outros esperando por cirurgias que muitas vezes estão agendadas. Que a senhora e o Santo Irmão Aldo possam visitar neste dia da sua cirurgia, nos dias difíceis da vida, com problemas, e eles possam ser abençoados e sentir o poder de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso, esses nomes foram colocados aqui com muita fé, com muita esperança de receber mais um alívio, uma bênção para a sua vida, seu lar, seu trabalho, enfim, para tudo aquilo que eles esperam receber da Senhora Santa Avó Rosa como Consolador. E agora, amados irmãos e irmãs de todas as idades, recebamos a bênção de Deus, de Jesus Cristo, a bênção da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, para toda a família apostólica, desde os irmãos membros, visitantes online, até a direção de nossa igreja, para que sejam guardados, protegidos e abençoados pelo poder do nosso Deus. Tenham saúde, vida, paz, é o que eu lhes desejo a todos, em nome do Santo Irmão Aldo. Amém.